Olá, eu sou a Rafa. E eu sou o Alex. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao segundo vídeo da semana Bora na Obra. E hoje a gente vai te mostrar quais são os 4 passos que você precisa saber para mudar definitivamente a sua relação com as obras. Você vai conhecer um mundo onde obra não é dor de cabeça, não dá prejuízos, muito pelo contrário, vai experimentar as vantagens de ter um portfólio de obras executadas e isso vai atrair muito mais clientes para você, porque eles simplesmente vão te ver de outra maneira, com respeito e reconhecimento no mercado. É verdade. No vídeo anterior, a gente falou sobre quais são os maiores erros cometidos pelos profissionais que atuam no mercado de projetos e obras e como você pode evitá-los de maneira simples. Inclusive, aproveitando, muito obrigada a cada um que deixou um comentário aqui pra gente. É incrível ver essa comunidade de profissionais se formando. São muitos comentários, a gente está fazendo o possível para responder pessoalmente a cada um deles. Como eu disse, hoje a gente vai te falar quais são os 4 passos fundamentais que você precisa dar, quais são as estratégias, as ferramentas e as técnicas que realmente funcionam para você ter uma ótima relação com as obras e crescer na sua profissão. Você vai ver que obra não é um bicho de 7 cabeças, e a gente só não aprendeu tudo que a gente precisa na faculdade. E existe um mito aí no mercado que diz que toda obra vai durar 3 vezes mais, vai custar 3 vezes mais do que o esperado, e eu acabo dizendo mito por quê? Porque apesar disso ser uma realidade até comum, a boa notícia é que não precisa ser assim e definitivamente dá assim para ter obra profissional. Agora, se você está aqui assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer que são poucos os profissionais que têm acesso a esse conhecimento. Primeiro, porque ninguém aprende na faculdade, como eu disse, e segundo, porque os poucos profissionais que sabem o que precisa ser feito tendem a compartilhar muito pouco e por esse medo de perder espaço no mercado, de concorrência. A gente acredita em algo muito maior. Ao invés de dividir a pizza com poucas pessoas, a gente aqui no Bora na Obra trabalha dia e noite para aumentar o tamanho dessa pizza. Então hoje a gente tem certeza de que quanto mais profissionais atuarem de forma correta, melhor fica a nossa imagem no mercado perante os clientes. Então quanto melhor a imagem para os clientes, mais eles vão querer contratar os nossos serviços e assim vai se criando um ciclo virtuoso e melhora para todo mundo. Me chamo Luan Venâncio, sou de Cuiabá, Mato Grosso, eu sou engenheiro civil e quando eu saí da faculdade me senti totalmente despreparado, totalmente perdido para o mercado de trabalho. Ter professores que realmente estavam colocando aquele conteúdo na prática foi muito importante. Por quê? Porque eles passavam essa vivência o tempo todo, constante. E era aquilo ali mesmo que eles estavam aplicando. Eles falavam, pessoal, no vídeo era assim, pessoal, aplica isso, isso, isso. E na realidade eles estavam aplicando isso, isso. Tá vendo como funciona? É assim que se faz. E isso foi extremamente importante. Percebi que muitos arquitetos estavam buscando a obra, estavam executando obras e que eu, como engenheiro, estava perdendo meio que o espaço, né? Por exemplo, nossa, tem um mercado aqui que se diz ser meu, e eu tô parado deixando com que somente outras pessoas atuem nele, né? Tanto quanto arquitetos, quanto uma mão de obra informal. E eu falei, não, eu preciso me reorganizar para mim poder atacar esse mercado, né? A gente descobriu, depois de tanto bater cabeça, de tanto investir em curso, de tanto experimentar na prática, o que você precisa fazer para que essa máxima de que obra é sinônimo de dor de cabeça não seja uma realidade para você ou para sua empresa. Essa má fama faz com que os clientes corram de ter que fazer a obra. E quando eles fazem, já entram com milhares de desconfianças e muitos pés atrás. Raramente eles decidem contratar um profissional para fazer a obra. E quando falamos de profissional, não tem nada a ver com ter ou não ter diploma, beleza? O que tem de gente com diploma desenvolvendo projetos e executando obras de forma amadora é impressionante. E isso desvaloriza todo o nosso segmento, faz com que os clientes não percebam o nosso valor e prefiram sim correr o risco em contratar diretamente a mão de obra informal, não é verdade? A nossa missão é melhorar a imagem dos profissionais da arquitetura, engenharia, para que todo mundo possa viver melhor do seu trabalho. O profissional de verdade, aquele que está comprometido em ter resultados excelentes, acima da média, no mundo das obras, precisa necessariamente dominar esses passos que a gente vai te mostrar hoje.
para que o seu serviço tenha qualidade, para que ele seja bem remunerado e para que tenha o reconhecimento que tanto você espera para viver bem da sua profissão. Nesse vídeo, a gente vai trazer uma série de dicas pedradas para você. O primeiro passo fundamental é não deixar o seu cliente órfão. De uma maneira ou de outra, o profissional precisa estar ligado à obra, mesmo que você hoje só faça projetos. E eu não estou falando de você de uma hora para outra vai ser obrigado a executar a obra. Na verdade, você só precisa entender e escolher qual que é a melhor forma, qual é a melhor modalidade para você estar presente durante esse processo construtivo. Existem várias formas para isso. Relaxa que a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Você precisa escolher, dentre as possibilidades, qual é a forma que mais se encaixa com o seu perfil, com a sua realidade. E aí, com isso, você vai aumentar a quantidade de serviços que você oferece para os seus clientes e provavelmente vai aumentar também o seu faturamento. E chega de visitar a obra de graça, tá bom? Com certeza, se você atua com projetos, por exemplo, você pode vender desde uma visita técnica até uma execução de obras, a depender de como você pretende conduzir a sua empresa e a sua vida. Eu sei que um dos maiores desafios que acontecem nas obras é você não se sentir capaz. Você já se sentiu assim, incapaz? Principalmente se você é mulher. É possível que você tenha medo só de pensar em começar. Mas dá uma olhada nesse vídeo da Priscila. Olá pessoal, o meu nome é Priscila Machado, eu tenho 23 anos, eu sou recém-formada em Engenharia Civil e estou terminando o técnico em edificações agora e fazendo estágio. Eu tinha medo de chegar na obra e o pedreiro começar a fazer perguntas e eu não saber respondê-las, para ficar testando. Como eu sou recém-formada, ela tinha medo de obra e agora ela vai para o canteiro com bastante segurança. A grande questão é que muitas vezes as pessoas não se sentem capazes o suficiente para desenvolver uma atividade por falta de conhecimento e experiência prática na área. Primeiro, porque a gente realmente não aprende isso na faculdade e segundo, porque muitas vezes não conseguimos um estágio para a gente realmente aprender na prática. Infelizmente não dá para ficar sem esse conhecimento, mas com o conhecimento certo, ou seja, aquele conhecimento que dá para aplicar hoje, você muda a sua situação. Olha o que aconteceu com a Maria Cláudia, que é recém-formada e não tinha nenhum contato com obra, ou seja, saiu do zero, absoluto zero e já está até fazendo uma obra de reforma. Oi, meu nome é Maria Cláudia Maciel, eu sou arquiteta, sou super recém-formada, mas sou arquiteta. Eu não tive contato direto, diário, com obra. E na faculdade, então, nem se fala, porque vários aspectos técnicos e gerenciais ficaram em aberto. E aí, por causa disso tudo, eu sempre tive muito medo de oferecer esse serviço para um cliente. Afinal, a gente lida com o sonho das pessoas e eu não queria ser a responsável pela experiência negativa de ninguém. Foi quando eu conheci o Bora e vi uma grande chance de aprender sem traumas tudo aquilo que eu precisava para me sentir apta a assumir esse compromisso com o sonho de alguém e a estar vendendo esse serviço para um cliente. E aí, no começo, fiquei com um pouco de desconfiança. Porque como é que eles iam me ensinar em tão pouco tempo o que eu não aprendi em 6 anos de faculdade? Mas a verdade é que eles me ensinaram, eles realmente abriram minha cabeça. E agora eu tô com uma reforma pequenininha, o que eu nem achava ser possível de fazer, mas é engraçado que qualquer rabisco que eu faço já pensa, ai meu Deus, como é que eu vou executar isso? Sabe o que acaba acontecendo, principalmente quando se trata de pequenas e médias obras? Você vai perceber que geralmente alguém com muito menor grau de instrução do que um arquiteto ou um engenheiro, por exemplo, vai lá e faz a obra, vai lá e assume esse papel, toma frente e ganha dinheiro com isso. Não, e isso acaba acontecendo em qualquer área. Em geral, as pessoas despreparadas, mas com muita coragem, enxergam essa oportunidade de ganhar muito dinheiro, encaram esse desafio e entram em ação. Enquanto pessoas com muito mais potencial, muitas vezes até mais capacitada, digamos assim, né, com conhecimento técnico, ficam se lamentando porque estão sem clientes e não entram em campo, porque simplesmente não se sentem capazes ou porque não conseguem competir com o preço da informalidade. E assim fica até fácil entender por que obra é sinônimo de problema, né, Alex? A autoestima baixa e o despreparo dos bons e a coragem dos maus. Oi, meu nome é Isabela. Eu sou arquiteta urbanista, já havia tido contato com obras anteriormente, pois trabalhei numa construtora logo que eu saí da faculdade e cheguei a buscar fazer uma pós em gerenciamento de obras, concluí ela, mas senti que ainda faltava alguma coisa e obra não precisava ser sinônimo de dor de cabeça
e que seria possível realizar uma obra com planejamento, alinhado com um cronograma, alinhado com um orçamento. Foi aí que eu conheci o Bora. Eu consegui perceber em relação a antes e depois que eu tenho muito mais segurança. Então bora lá, vamos então para o passo número 2. O segundo passo é você mapear os seus processos e organizar padrões para oferecer o seu serviço. Por exemplo, quando você entra no avião, você gostaria que o comandante estivesse seguindo padrões e protocolos de segurança ou que ele simplesmente seguisse a intuição e voasse pelo feeling dele? Eu não sei você, mas eu particularmente prefiro nem entrar no avião onde os processos não estão bem organizados, onde não tem uma rotina de manutenção, um processo que garanta a qualidade do serviço e principalmente que garanta a minha segurança. Então, por que no mundo dos projetos e das obras a gente costuma se conformar com esse tipo de prática? Por que a gente acha normal desenvolver e entregar serviços sem padrões pré-existentes? Por que a gente acha normal não ter processos definidos que deixam os nossos clientes seguros? Fato é que a organização ela é crucial para o desenvolvimento de um projeto ou de uma obra de sucesso. Você precisa ter documentos como contratos, termos de entrega, entregas de etapas, né? Você precisa ter diários de obras, cronogramas, orçamentos, ordens de serviços, enfim. E não se assuste, porque apesar de parecer ser muita coisa, quando você trabalha com checklists ou coisas que possam ser replicadas, o fato é que você otimiza demais o seu tempo. Você acaba se tornando mais produtivo, com certeza aumentando sua lucratividade, né, e qualidade nas entregas dos trabalhos, além de passar muito mais segurança para o seu cliente durante o processo, tá? Então, o que acontece com quem segue esses passos é que o crescimento acaba sendo inevitável. O aumento do faturamento, a contratação de mais equipe, além da possibilidade de atender mais e mais clientes e até mesmo clientes melhores, né, Rafa? Dependendo, claro, do que você busca como posicionamento de mercado. Olá, meu nome é Mayara, tenho 29 anos e sou designer de interiores formada pela UFRJ. Eu encontrei exatamente o que eu estava precisando. Um direcionamento, um sistema, uma metodologia para que eu possa aplicar com segurança, clareza e transparência para os meus clientes. Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que não vendeu um serviço de acompanhamento de obras e teve que ficar fazendo orçamento, comprando material, indo na obra sem ter cobrado por isso? Pois é, o terceiro passo que você precisa seguir é: não faça nenhum serviço de graça. Geralmente, visitar a obra de graça é um dos erros mais comuns cometidos pelos autores de projeto, né, Alex? Com certeza, e eu tenho 2 motivos pelos quais você não deve fazer isso nunca mais, tá? O que é barato, galera, tem pouco valor, o que é de graça não tem valor nenhum, tá? Então, desde o projeto até a finalização da obra, são diversos serviços necessários e que demandam muitas horas de trabalho, energia para serem feitos, tá? E que precisam ser cobrados. Se você conhece alguém que visita obras ou que fica fazendo orçamentos de graça, não adianta esperar valorização do mercado, do cliente, se muitas vezes você mesmo não se valoriza. E a verdade é que isso é justo, entendeu? Você cobrar por um serviço que você investiu anos para você aprender e que demora muitas horas, dias, até meses para ser feito, ele tem que ser cobrado, concorda? Simples assim, né? Muita gente pergunta pra gente, mas como é que vocês conseguem cobrar por um orçamento de obra, por exemplo? Bom, se é um serviço, se é algo que demanda horas, energia, dedicação, demanda também uma experiência prévia, os anos que você passou na faculdade, os cursos, os treinamentos que você investiu, isso tudo merece e deve ser cobrado. O problema é que muitas vezes a pessoa quer ser valorizada, quer que o cliente pague por alguma coisa, mas não entrega um serviço profissional, não tem um processo claro, não tem uma entrega formal, um termo de recebimento, uma planilha bem montada, não tem um produto, né, que você entrega ali para o cliente. E o cliente paga por aquilo que ele vê valor. Você tem que fazer a sua parte para que ele veja esse valor, tá bom? Muitas vezes o profissional visita a obra de graça e ainda fica reclamando, dizendo que está sendo explorado, que o cliente não valoriza isso, não valoriza aquilo. Pois é, isso também acontece pelo fato do profissional não deixar claro lá no início para que ele foi contratado. E eu sei que rola realmente uma ansiedade de ficar vendo o seu projeto tomando forma, mas se lembra disso, tá? Nada que é de graça tem valor. Aí no dia que não dá para ir, o cliente ainda fica puto achando que era sua obrigação ir. Já passou por isso? Eu te juro, pode parecer impossível ouvir isso agora, mas são casos como o da Márcia Rajão,
que mostram que é possível passar a cobrar por serviços que você já fazia de graça, fazendo apenas alguns ajustes na sua conduta. Meu nome é Márcia Rajão, sou designer de interiores e tenho um escritório de arquitetura de interiores junto com a minha sócia Bia Mara. A gente descobriu que a gente estava fazendo diversas coisas sem cobrar do cliente. E muita coisa que a gente podia oferecer aqui dentro do escritório. Aí nós começamos a fazer a sistematização dos processos, criamos os formulários, caderno de obra, começamos aí na obra a fotografar e começamos a vender o nosso projeto separadamente. Ao invés de fazer aquele pacotão, a gente começou a vender estudo preliminar, projeto executivo. E, inclusive, a gente aprendeu a fazer o estudo de viabilidade financeira. Então, realmente, a nossa vida ficou mais fácil. Em questão de grana também melhorou bastante. E hoje a gente tem assim, mais clareza e mais autoridade para chegar para o cliente e falar: eu vou fazer e você vai conseguir uma obra muito melhor com o suporte que a gente dá aqui no escritório. Chegamos então ao quarto passo fundamental que vai mudar para sempre a sua relação com as obras. Basicamente, você precisa entender o papel de uma palavrinha mágica nesse processo, o papel do planejamento. E planejar não é responsabilidade só de quem faz obra. O planejamento ele deve começar desde o projeto e pode ser um grande diferencial competitivo para você. Ferramentas como orçamento, estudo de viabilidade, cronograma, análise da curva ABC, caminho crítico, logística de canteiro são itens que seguramente vão levar o seu projeto e a sua obra ao sucesso. A falta de planejamento certamente faz uma obra ser traumática. E aí o projeto e o portfólio executado já foram para o espaço também. Essa é uma das maiores causas de problemas nas obras no Brasil. Eu escuto muito, obra tem imprevisto, obra dá prejuízo demais. Bom, a verdade é que eu tenho que, de certa forma, concordar, né? Inclusive porque eu já tomei muito prejuízo e vi muita gente tomar prejuízo. O fato é que muita gente dá nome de imprevisto para o que, na verdade, foi apenas falta de planejamento. Quando se trata de obra, muitas vezes existe muita ansiedade, muita urgência e todo mundo costuma querer começar logo. Isso acaba sendo de qualquer jeito. Não existe um planejamento prévio lá no projeto, daquele cenário específico, daquele cliente, enfim. E como profissionais, cabe realmente a nós orientar e, de certa forma, até educar os clientes. A verdade é que ninguém gosta de como as obras são feitas hoje em dia, principalmente essas de pequeno e médio porte, porque geralmente elas são feitas de forma informal, sem gestão, sem gerenciamento, sem qualquer tipo de controle, né? Mas continuam fazendo do mesmo jeito. E o fato é, se você quer ter resultados diferentes, você precisa o quê? Agir diferente. Então, antes de começar qualquer obra, inclusive antes de começar o projeto, se você for o responsável por ele, e se você quiser correr dos imprevistos, ter controles dos gastos, saber a hora certa de começar e de parar, o caminho que você deve seguir, o meu conselho é planeje. Um detalhe importante que a gente costuma falar é que o planejamento deve sempre ser escrito a lápis. Todas essas ferramentas, como por exemplo o cronograma, o orçamento, elas devem ser analisadas durante todo o processo da construção. Ou seja, não adianta fazer um planejamento super complexo e nunca mais olhar para ele. Esses documentos devem ser revisitados, analisados e interpretados a todo momento para que as providências sejam tomadas caso surja aí algum fato inesperado. Meu nome é Maiara Vasconcelos, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e eu trabalho com projetos residenciais, projeto e obra. Ainda bem que agora eu sei o que eu tenho que fazer e aonde eu quero chegar. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, então hoje está muito claro, está muito visível para mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e principalmente aonde eu quero chegar. Então é isso que me move, é isso que me faz feliz hoje. Hoje eu sou uma profissional feliz. Bom, muita gente está perguntando, e agora, como eu levo esse conteúdo adiante ou como eu posso dar esses passos aí rumo ao meu profissionalismo? O fato é que a gente tem uma solução completa para você sim. Nessa série a gente procurou passar o máximo de conteúdo, mas você entende, com certeza, que o tempo aqui é muito limitado.
Mas não se preocupe agora, que mais pra frente a gente vai te falar sobre o curso Bora na Obra. Por enquanto, eu queria que você aproveitasse esse espaço para deixar o seu comentário. Me diz aqui, quais desses pontos que a gente falou hoje você já implementa e quais deles você vai implementar? Se você tiver alguma dúvida também, aproveita e escreve aqui pra gente. A gente está fazendo o possível para responder. Aproveita e marca um amigo que precisa também mudar para sempre a sua relação com as obras. Agora, no próximo vídeo, a gente vai te explicar o mapa detalhado do Bora na Obra. Sem dúvidas, depois desse vídeo, você vai saber o exato caminho que você precisa seguir para lucrar mais, ter um bom portfólio e ser um profissional reconhecido e respeitado no seu mercado. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Bora? Meu nome é Mariana, eu sou formada em arquitetura já há 12 anos e tenho um escritório de arquitetura em Santo André. Até, naturalmente, vir a crise. Lá para meados de 2016, os bancos começaram a restringir o acesso ao financiamento das pessoas e eu vi o faturamento do meu escritório cair, por conta de não ter mais o volume de trabalho que eu tinha. Eu precisava cumprir com os meus compromissos financeiros, precisava cumprir com os meus compromissos com os meus funcionários e eu não tinha trabalho. Como toda boa história, tem também um final feliz. E meu final feliz, ele começou a partir do dia que eu conheci os serviços da Rafa e do Alex. A Rafa e o Alex levaram meu relacionamento com obra para um patamar que eu nem sabia que existia. Hoje em dia, eu consigo executar obras com muito mais segurança, com muito mais conhecimento, muito mais embasamento, e isso para mim foi ótimo, porque hoje em dia o faturamento do escritório é baseado em projetos e execução de obra. Bem, meu nome é Daiane, tinha medo de executar obras, só fazia mesmo projetos arquitetônicos e complementares. Mudou completamente, minha relação hoje com a obra com certeza teve um impacto muito grande financeiro na minha vida, me ajudou muito a conseguir mais clientes, mais parceiros. E ontem mesmo eu fechei meu primeiro EVF e estou muito feliz, agradeço realmente por ter dado essa oportunidade para mim. Obrigada.